Mas eu vou fazer também aqui o marketing do, do Guia OESP, né? E por uma razão muito simples. Por uma razão muito simples. O Francisco já anunciou, já antecipou o dado que já está, inclusive, no Agência de Estado de Projeções, né? No broadcast, etc., do crescimento do PIB. E o Guia 2010, porque esse aqui é de 2009, o Guia 2010 está aberto até outubro, até o final do mês. Então, ainda vocês têm até o final do mês para anunciarem no Guia 2010. Como a economia não é que ela dê mostras, ela confirma com esses últimos dados o que alguns setores do governo já vinham dizendo há algum tempo, estava saindo de uma maneira muito melhor na crise do que a grande maioria dos países, que ela não só estava saindo melhor, como ela também deixaria a crise mais rapidamente do que as outras economias. E como esse guia ele tem uma permanência muito longa, não é o jornal diário de 24 horas, que você perde o anúncio no dia seguinte, você tem que repetir o anúncio sempre, ele tem uma permanência longa, ele ficará ao longo do ano todo, né? Portanto, a projeção que se faz para a publicidade veiculada nesse guia são as boas vendas que serão realizadas no ano que vem, quando a economia certamente terá um patamar muito diferente daquela que teve este ano, né? Mas hoje aqui, talvez eu seja um pouco repetitivo, um pouco longo, mas eu gostaria de contar, é quase uma história do que aconteceu nesse último ano, no mês em que nós comemoramos o ano do que foi o símbolo da crise, a quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos. E, você se lembra, em setembro, quando isso ocorreu, nós tínhamos um mercado interno vigoroso, um crescimento sustentado, um sistema financeiro muito forte, muito saudável, muito competente, né? Uma situação fiscal bastante robusta, uma inflação baixa, controlada, um comércio exterior recorde, as contas externas do país estavam em ordem, nós tínhamos estabilidade cambial e uma vulnerabilidade externa bastante baixa, que foram as razões, inclusive, que permitiram que isso ocorresse. Nós tivéssemos menos efeitos e nós tivéssemos mais rapidez na saída da crise. Agora, isso só não bastava. Eu acho que também foi fundamental para que nós enfrentássemos todos esses problemas as ações do governo nesse período de crise, porque nós adotamos uma política anticíclica que foi uma postura inédita nos últimos anos, como, aliás, o próprio Francisco falou aqui. Nas várias crises financeiras dos últimos anos, que não foram crises financeiras nossas também, né? As crises eram crises da Ásia, crise da Coreia, crise da Rússia, etc. Nós tivemos efeito Orloff, efeito Tango, efeito não sei o quê. Nós sempre praticamos uma política procíclica, né? Nós tínhamos desarranjos macroeconômicos enormes, então, como lembrou, nós subíamos sempre os juros, o que fazia com que nós tivéssemos mais desarranjos. Eu lembrava aqui que eu passei pela primeira grande aventura econômica, chamada heterodoxa, ou de feitiçaria, como eu prefiro dizer, que foi o Plano Cruzado, em 1986, no tempo ainda do Sarney e do Funaro, foi o plano do Funaro. O Estado foi o único jornal, em 86, que ficou contra o Plano Cruzado. O único jornal. Todos os jornais, todos, especialmente os jornais mais interessados no marketing institucional de seus veículos, aplaudiram o Plano Cruzado. O Estado foi o único que foi contra, não só o primeiro Plano Cruzado, como o segundo Plano Cruzado, né? Quando os fiscais do Sarney fechavam supermercados, quando o dono do Maxud foi preso porque vendeu a Coca-Cola no Clube 150, que era um clube caríssimo, que trazia Frank Sinatra, Count Basie, etc., para cá, vendeu uma Coca-Cola acima da tabela e foi preso por isso. Depois nós passamos por mais 6 planos e tivemos, em 10 anos, 6 moedas. E eu dizia que um dos problemas que nós tivemos nessa crise
é que grande parte do management brasileiro, de menor idade, hoje o Carlão tem 40 anos, eu perguntei ele quantos anos ele tinha, nessa época ele estava ainda indo para a faculdade. Portanto, um dos problemas que nós tivemos foi, talvez, o temor que grande parte do management teve em relação a essa crise, que foi a primeira crise que nós enfrentamos depois de muitos anos, em que nós vivemos em períodos de crise constantes. Quem sobrevive a 8 planos econômicos e a 6 moedas em 10 anos, eu sempre digo isso, é um herói. E o empresário brasileiro, vocês que estão aqui, são verdadeiros heróis por terem sobrevivido a tudo isso. Essas intervenções estúpidas do governo na economia, no plano econômico. E nós ficamos muito felizes em perceber que depois, com o governo Fernando Henrique, o Plano Real, e a continuidade com o presidente Lula, que é um homem que veio da produção e ele sentiu bastante próximo o custo desses planos todos na produção e indiretamente, ou diretamente, no salário dos trabalhadores, ele é capaz de entender com muita facilidade a chamada plena liberdade econômica de você viver num regime de livre iniciativa. Mas, como eu dizia, essa postura do governo ajudou muito a recuperar a confiança no mercado no Brasil. Eu vou resumir algumas medidas que nós adotamos de dezembro para cá.